né? Que sirva de inspiração para todos. O esforço, né? A diligência. Começa aqui. A compilação neotestamentária e a transição entre Ivirim aos Hebreus e as cartas universais. Ontem, no grau 288, nós vimos os últimos capítulos de Ivirim. Quem colou o grau 288? E teve um grande revelário no final, não teve? Para quem era a carta aos Hebreus? Então eu quero explicar algumas coisas que não foram faladas ontem, para fazer essa transição, para iniciar as cartas, as epístolas chamadas universais pela teologia. Pela teologia. Ontem nós falamos no último grau aos Hebreus que a carta é, na verdade, para a escola ou igreja em Jerusalém. Por isso que é aos Hebreus, Yahudim, Talmidim, Ivirim. E todas as vezes que cita os guias, professores, como Hebreus 13:7, Hebreus 13:17, está citando, na verdade, Pedro, Tiago e João, principalmente, que é o delta de mestres de Jerusalém. E detalhe, hoje vocês sabem que tem presidente denominacional mundial, sim ou não? A Assembleia de Deus tem um presidente mundial. A Batista tem um presidente mundial, nacional, da Convenção Geral. A Igreja Católica tem o Papa, sim ou não? Muitas religiões fazem assim, não é? Pois Pedro, Tiago e João não tinham essa soberba. Eles davam autonomia e independência local. Tanto é que Paulo fazia seu trabalho livremente. É claro que no início teve problemas. Tiago e Pedro ainda eram legalistas, estavam, nós vimos em Gálatas 2, espiando a liberdade dos outros. Quando viajavam, mandavam até espias. Mas isso foi transitório. Com o tempo, eles viram que estavam errados. E que você, meu caro pastor presidente que me assiste agora, você arcebispo, bispo-chefe de qualquer denominação, religião, aprenda que isso não existe. Esse clero de domínio é absolutamente contraproducente, contraditório ao original. A carta aos Hebreus foi escrita provavelmente em 64 ou 65 depois de Cristo, sendo que Paulo morreu talvez 1, 2, 3 anos depois, isto é, em 66 ou 67 depois de Cristo, já no microapocalipse. Se você não sabe o que é microapocalipse, assista o grau micro e macroapocalipse. Com 62 anos, Paulo morreu. Esse dado é muito importante, eu acabei encerrando as cartas de Paulo, porque agora acabou Paulo. Vocês sabem, agora vem Yaakov, depois vem Kefa, depois vem Yohanan, depois vem Yahudá, depois vem Apocalipse. Então quer dizer, Paulo acabou. Tudo sobre Paulo nós terminamos. Vocês estão felizes que nós terminamos a missão paulina? As 14 a 17 epístolas, porque quem assistiu desde o grau 200 sabe por que eu estou falando isso. Entre 14 a 17. Que tem os vários problemas, como Romanos 16. Então Paulo morreu com 62 anos, que isso fique registrado. Pedro morreu um pouquinho mais velho, também em 66 depois de Cristo, ou 67, com 67 anos de idade aproximadamente. A expectativa de vida naquela época era 50, 55, então viveram bem. Embora os dois foram assassinados. Veja que eles não morreram de velhos, de idade, de problema de saúde. Eles foram assassinados, são mártires, os dois. Já Tiago foi assassinado também em 62 a 65 depois de Cristo. Portanto, a carta aos Hebreus foi dirigida pelo menos para Pedro e João, que nós vimos ontem. Tem que assistir o final do grau de ontem para entender o que eu estou falando. E todos os demais judeus, mestres e alunos de Jerusalém.
Começam agora as 7 cartas universais, isto é, católicas. Por isso até que o Edir Macedo escolheu universal, para fazer uma contraposição à Igreja Católica. A palavra católica significa universal. E a Igreja Católica é muito baseada nessas epístolas. Tiago, Pedro, João e Judas. Preste atenção. A Igreja Católica se fundamenta, se baseia muito nessas epístolas que eu falei agora. As pastorais, episcopais e universais. É assim que eles chamam. Foram eles que compilaram o que vocês chamam de Novo Testamento. Certo? Para todos os cristãos. O que é universal? O que é católica? Significa que é para todos. Não tem um endereço como as cartas de Paulo aos Hebreus. A igreja que está em Corinto. A escola de Jesus em Éfeso. A escola que está... Não. É para todos. Não tem endereço coletivo nem individual, como a carta a Filemon. Só que ela começa dizendo que é para as 12 tribos. Eu vou explicar quando eu chegar em Tiago 1:1 já já. As Bíblias geralmente são divididas em lei, poéticos e profetas, delta, na primeira Bíblia. Inclusive, as iniciais gerou um anagrama, como o meu nome, como o nome do Criador, que é Tanar. Tanar. Tanak. No final é r, né? Que alguns dizem Tanak. Muito bem. E depois na segunda Bíblia física, que fala da graça, mas não é a graça. Eu queria que muitos vocês se escrevessem isso, registrassem isso no caderno de vocês agora, para não esquecer isso nunca jamais. E ensinar a todos. A Bíblia, a segunda Bíblia, Novo Testamento, Nova Aliança, fala da graça. Essa que a Igreja Católica compilou, fala da graça, mas não é a graça. Você pode escrever isso? A segunda Bíblia fala da graça, mas não é a graça, porque a segunda Bíblia é imaterial da consciência, como vimos em Romanos 2:10 e tantas passagens. Na segunda Bíblia compilada física, temos a seguinte organização. Evangelhos, depois veio o histórico, que é Atos, Macelerim, as cartas de Paulo pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, e finais, que são as suas últimas, e aos Hebreus, que é uma das suas últimas, e as cartas universais, que são essas que nós vamos ver agora, a partir de hoje, e depois o Apocalipse. Entenderam? Iluminare. Lutero, meus queridos, o fundador dos protestantes evangélicos, era contra a carta de Tiago, que chamava essa carta de palha, bem como contra o Apocalipse, porque achava o Apocalipse uma loucura sem sentido. Esse é o pai dos evangélicos. Ele dizia: a carta de Tiago contradiz a carta de Paulo. Na verdade, Lutero era contra os judeus, inclusive até inspirou o nazismo. Se você não sabe disso, assista meu vídeo sobre Hitler, sobre nazismo, sobre Lutero. Por ter a visão crística rosacruciana, é só ver o símbolo da igreja luterana, provavelmente entendia muito bem que os judeus eram culpados, e nisso ele está certo, da morte do Salvador e do legalismo. Porém, Lutero nunca entendeu a carta de Tiago, bem como nunca entendeu Paulo. Mas até dá para perdoar Lutero pelo seguinte. Porque Lutero pegou a carta já adulterada. Essa carta que nós vamos ver agora, ela foi totalmente adulterada até o ano 150 depois de Cristo. Então, como ela foi muito adulterada, da forma que ela está, adulterada por rabinos legalistas judeus, de fato, você pega ela e você diz, não é possível. Não tem sincronia, não tem harmonia com as demais cartas paulinas. Não se encaixa com o conteúdo de Paulo. Então, Tiago seria antagônico a Paulo, contraditório. Está entendendo?
Então ele sabia disso, mas ele nunca entendeu a carta de Tiago, bem como nunca entendeu Paulo, pois acabou criando uma nova religião cristã, embora não quisesse, morreu católico, mas os seus fiéis fundaram o luteranismo, endossada mais tarde, um pouco depois por Calvino, depois por John Knox e tanta gente, John Wesley, onde o legalismo judaico perpetua até hoje o mais grave, além do pecca forte, sola fide, sola scriptura, o protestantismo é mais legalista que o catolicismo. E o catolicismo é mais legalista que o espiritismo. Vê? A Igreja Católica também era contra essa carta no início. Depois, no século IV, Eusébio de Cesareia, que é um dos maiores historiadores da teologia, começou a utilizá-la até que ela foi popularizando e foi canonizada por Atanásio de Alexandria e nos diversos concílios e convenções de rabinos católicos no século IV. Então ela não era aceita nem pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica sabia que os rabinos tinham mexido muita coisa. E embora a Igreja Católica seja a própria reforma do judaísmo, no início eles não queriam. Porque entendam, os bispos da Igreja Católica, que de fato pensam como judeus, que é da reforma do judaísmo, começaram de fato a partir do século IV. No século I tivemos a igreja original. No século II e no século III nós tivemos aqueles bispos que não eram da Igreja Católica, porque não existia a Igreja Católica Romana, mas que já estavam se afastando, se apostatando e muito da verdade. Havia uma confusão, é como se fossem mestres interpretando de si mesmos o que bem entendiam das Escrituras. Como Marcion puxava para um lado e acertava muito e errava alguma coisa, e do outro lado Eusébio de Cesareia, Policarpo, em cada um no seu tempo, Atanásio e tal e tal. Agora, do século IV em diante, a Igreja Católica foi institucionalizada. E aí, meus queridos, aí o judaísmo entrou naquilo que vocês chamam hoje de cristianismo. Tiago era primo ou irmão de Jesus Cristo, o mais provável, 99%. Existe a possibilidade de ser o outro Tiago decapitado? Sim, mas é quase improvável pela linguagem. Porque aqui, pelo jeito que ele está escrevendo à escola de Jerusalém e a todos, aos judeus, e da forma com que ele escreve como mestre, como professor, a gente vai ver isso em Tiago e Jacó 3, ele se coloca como mestre exatamente como era o irmão do Senhor ou primo do Senhor. Foi contra ele, se você não sabe por que é irmão ou primo, você tem que assistir desde o grau 146 para entender. Foi contra ele no início. Vocês sabem que o irmão de Jesus ou primo de Jesus, Tiago, foi contra o seu próprio irmão Jesus, duvidava de Jesus, e Jesus, sabendo que ele não confiava nele, ele também não entregava nenhuma informação, não sei se vocês lembram. Mas esse depois se arrependeu, viu o Senhor ressuscitado e se tornou um grande mestre. Estava lá em Atos 2, encarnou nele o Espírito de Jesus Cristo, como acreditamos pela fé e vemos pelos originais. Foi legalista ao extremo, mesmo tendo o Espírito de Cristo, como vimos nos originais, de aos Gálatas 2, Galutiá, Atos 15. Mas Paulo exortou, como também vimos agora em toda a carta aos Hebreus. Ele foi martirizado nas mãos dos judeus legalistas que ele tanto tentou ajudar, entender e defender no ano 63 depois de Cristo. Quem lembra em Atos que Tiago pediu para que Paulo fizesse o pagamento de voto de Nazireu no templo de 4 irmãos para tentar ganhar 1000 judeus que tinham resistência contra Paulo e contra os pagãos. Quem lembra? Então, Tiago tinha uns métodos meio estranhos. Ele
Ele queria ficar entre lei e graça, igual os pastores de hoje, os padres de hoje. Hã? Mesmo assim, a sua carta é preciosa, vocês verão. Ele morreu assassinado na mão dos legalistas, dos bíblias, que mataram ele, assim como mataram Pedro e Paulo e tantos outros. Aqueles que ele tanto tentou ajudar, entender, se colocar no lugar deles, evoluir eles e defender eles, mataram ele no ano 63 depois de Cristo. Segundo o historiador Flávio Josefo, mas outros divergem, essa data pode ser até 66, e aí aos Hebreus também encaixaria para ele como mestre principal, se ele tivesse vivo. Se não importa, Pedro estava. Esta carta pode ter sido escrita entre 45 a 62 depois de Cristo. O mais provável que tenha sido no começo, pois nitidamente Tiago ainda não tinha sido refutado por Paulo, como vimos em Atos 15 e Gálatas 2. Eram os primeiros passos da igreja. Eles ainda estavam desistematizando. Nós vemos claramente aqui que essa carta está mais para a década de 40, porque pela linguagem Tiago está desistematizando. Mas ele fala sobre amor, é impressionante. Este foi o problema de Lutero e de todos os evangélicos que não enxergam o ano que a carta é escrita. Portanto, quanto mais antigo o material é dever do aluno saber as datas e absorver os entendimentos mais recentes. Eu vejo muita gente desconfiada, sempre querendo assistir meus vídeos antigos. Por exemplo, e eu sempre digo, assistam os novos. Por quê? Mesma coisa que você lê desistematizando e desteologizando. Desistematizando e desteologizando é água com açúcar. É leitinho para criança. Quem está entendendo? Já a sabedoria suprema ex, provérbios de Áquio, já é mais evoluído, já é mais para adultos. Então você querer comparar aos hebreus com Tiago, aos hebreus com Pedro, é um problema. Quem consegue enxergar que se você vai assistir o vídeo de alguém, o livro de alguém, o trabalho de alguém, você tem que olhar lá, 1982. É teu dever. Então é teu dever olhar dessa forma. Tiago estava em transição. Mas não é assim que o crente cristão, católico, evangélico enxerga, sim ou não? Porque ele tem a Bíblia como sagrada. Não, tudo que está aqui é inspirado. Quando diz que está inspirado, meu querido, é a primeira Bíblia. Eles não tinham essa Bíblia que você tem hoje, a segunda. E que nem é segunda. Tornaram ela segunda, porque ela fala da graça, mas ela não é a graça. Quem entendeu até hoje isso aqui? Porque você sabe que tem vídeos contra mim? E vão aparecer vários de pastores e desigrejados, enfim. Contra a Bíblia Original Codex. Por que o Áquio chama a lei de Bíblia? Onde já se viu, lei é lei, Bíblia é Bíblia. Será que ele não sabe que no original está lá lei? Está lá no original escritura. Quando é escritura é a Bíblia. Quando é lei é a Torá, por favor. E aí vocês vão lá e avisam para eles. Porque o Áquio não pode fazer isso. Aí vocês vão lá e avisam para eles. Manda esse vídeo para eles. Manda os outros vídeos. Manda cada grau para eles e diga, sejam humildes. E entendam as coisas. Muito bem, essa introdução é importantíssima. Quem ficar com Tiago e Pedro sem ler aos Hebreus e aos Gálatas, presta muita atenção nisso. Quem ficar com Tiago e Pedro sem ler aos Hebreus e aos Gálatas, com certeza não vai entender a graça. Mesmo assim, Tiago, como mestre, vai refutar muitos erros do sistema religioso que ele conhece muito bem como judeu, do sistema religioso judaico das sinagogas e do templo, e até fora das sinagogas, nas casas em Jerusalém, como as reuniões eram feitas na casa da mãe de Marcos. Quem lembra que as reuniões eram feitas no cenáculo emprestado, as festas, e também na casa da mãe de Marcos, e não num templo nem numa sinagoga.
Assim como Marcos é, na verdade, transliteração de Moisés, Tiago é a tradução de Jacó. Temos algum Tiago hoje aí, participando conosco nesse espaço de comunicação? Tem alguém aí? Chamado Tiago ou alguém chamado Marcos? Pois bem, você que se chama Marcos, na verdade, o seu nome é Moisés. É a transliteração de hebraico para o grego ou para o latim. Isso acontece quando se translitera. Quem se chama Tiago, como está se manifestando ali o Tiago Monteiro, na verdade, Tiago, não sei se você sabia, mas o teu nome não é Tiago, nem James no inglês, mas o teu nome é Yaakov, o teu nome é Jacó. Aquele que lutou com a manifestação do Criador, a teofania. Portanto, todo Marcos é Moisés e todo Tiago é Jacó. O nome original em hebraico é Yaakov, que latinizado é Jacobus, que é o mesmo de Iago, é o mesmo de Diogo. Temos algum Diogo aí hoje? Temos algum Jaime? Também vem da mesma origem de Jacó. Todo Iago, Diogo, Jaime, Jacó, James, todos eles vêm da mesma origem, Jacó. Então comecemos. Tiago ou Yaakov, capítulo 1. Tiago inicia. Diego também significa, meu caro Diego Felipe, Jacó. Você também é Jacó, viu, Diego? Tiago, servo do Criador e Senhor Jesus Cristo, para todas as 12 tribos dispersas, isto é, judeus que não estavam na Palestina, mas que estavam em outros países, entre as nações pagãs, saúdo vocês, saudações a vocês. Esse é um costume. Tiago, como praticamente um rabino, um mestre da escola de Jesus em Jerusalém, irmão do Senhor, cuidava de judeus, lidava diretamente com os judeus, conhecedor da Torá, do Tanar, e não cuidava de pagãos, como é o caso da missão de Paulo, é diferente. Então, ele, como era assim, ele está cumprimentando os judeus que estão espalhados pelo mundo. Só que ao decorrer da carta, entende-se que ele fala de cristos, dos cristãos. Então, portanto, não são os judeus, Yahudim, mas são os Talmidim, os discípulos de Jesus Cristo, Talmidim e Yahshua Mashiach. Entenderam? Porque você sabe que essa carta aqui é muito usada por judeus nazarenos, judeus messiânicos, judeus ortodoxos. Ela vai ser usada por legalistas, por adventistas, por todo tipo de igreja legalista vai usar Tiago, vai amar Tiago, assim como vai amar Pedro. Fraternidade, todo o sofrimento que vocês passam... antes deixa eu falar, é que tem muita coisa importante, professor, é assim. Mesmo assim, esta carta de Tiago aqui está purificada na Bíblia Original Codex. Então, aqui está uma armadilha. Ninguém vai conseguir usar a Bíblia Original Codex usando Tiago, Pedro, para defender o legalismo na Bíblia Original Codex. Fraternidade, todo sofrimento que vocês passam deve ser motivo para comemorar. Olha só. O que está falando? Eu quero que todos escrevam aí sofrimento. E depois escreva sabedoria. Se você não entendeu o contexto que fala de sofrimento, você não entende sabedoria. Então, SS. Sofrimento produz sabedoria. Quem não entender sofrimento não vai entender sabedoria. Então, vamos lá. Está preparado para entender isso? Senão não vai entender. Fraternidade, todo sofrimento que vocês passam deve ser motivo para comemorar. Como assim? É o que eu sempre ensino, não é? Delta negativo, quando as coisas dão errado, é bom. É o contrário. Pois o crivo da fé produz evolução. E a evolução produz sabedoria e caráter, porque modela, aperfeiçoa, até que vocês não tenham defeito. Até que vocês não tenham erros.
até que vocês sejam perfeitos. Quando uma pessoa é perfeita, é uma pessoa maga, é uma pessoa sábia, é uma pessoa evoluída. Esse é um grande problema, porque você sabe que todo dia eu abro os comentários e vem gente dizer para mim: se você é filósofo, não tem o Espírito Santo. Mal sabem eles que filo é amor, sofia é sabedoria. E mal sabem eles que santidade é caráter, não é dogma. Santidade é amor, santidade é evolução, ou seja, o sábio é perfeito. Isso está em toda a Bíblia. É através da sabedoria que você chega à perfeição. E não através de dogmas, rituais. Você vê como está tudo errado. Tudo errado. O que tem de místico aí sentindo Deus, eu sinto Deus, e acha que com isso está perfeito. Perfeito é o sábio, que sabe fazer escolhas, que sabe fugir do errado, do erro, que sabe acertar o caminho. Se alguém ainda não evoluiu, isto é, não é sábio, peça ao Criador, pois todos são crivados. Olha o contexto. Todos sofrem e todos evoluem pela dor. Desejem e busquem a sabedoria e a encontrarão. Processo metafísico, lei universal, batei, batei. Abrir-se-vos-á, revelare. Aqui está mais um clichê muito conhecido por igrejados e desigrejados, mas o contexto, como sempre, é desconhecido. Veja, Tiago está dizendo que o Criador dá a todos sabedoria. Peça a Deus, ore, reze, pois todos que quiserem seguir a verdade vão sofrer. É isso que ele está falando. E o sofrimento trará naturalmente a evolução e a sabedoria. Ele falando em sofrimento, que é para comemorar quando tudo estiver ruim. Desejar a verdade primeiro. Escreva aí. Guarde isso no seu coração. Primeiro passo do processo. Desejar a verdade. Desejar é orar, é rezar. Ore desejando a verdade. Busque a verdade. Procure a verdade. Escreva aí. Procurar, buscar é a mesma coisa que orar. Procurar, buscar, tatear, encontrar, eu quero a verdade. Onde está a verdade? A verdade, eu quero, eu almejo, eu desejo, eu busco, eu procuro. Por isso que os crentes, sem saber, acabam acertando quando eles dizem assim: vamos buscar a Deus. Buscar? Como é que é o negócio? Buscar a Deus. E eles falam buscar a Deus quando eles dobram o joelho. E eles falam buscar a Deus quando eles levantam as mãos. E eles falam buscar a Deus quando eles vão orar. Diz que orar é buscar, orar é desejar. Eu quero sabedoria, eu quero procurar, eu quero buscar. Onde está a verdade? Vamos buscar a verdade? Onde ela está? Quem está entendendo? Primeiro eu desejo a verdade. Não importa a forma da oração. Depois eu encontro a verdade. Aí eu sigo essa verdade quando eu a encontrei. Aí eu começo a ser desprezado, porque é um caminho contrapositório, contra as pessoas, contra o sistema. As pessoas estão no engano, na ilusão, na mentira. Aí eu começo a ser desprezado, rejeitado, começo a sofrer. E através da dor, da ostra ferida, se produz a pérola, se produz a evolução. E então se encontra a sabedoria. E é nesse processo que o Criador nos dá sabedoria. Peça a Deus que Ele dá a todos livremente sabedoria. Como é que Ele dá? Ele envia um anjo que vem com uma bandeja de ouro, escrito sabedoria. Não. Não. Vamos de novo. Desejar a verdade, encontrar a verdade, seguir a verdade, ser desprezado pela verdade. Começa o sofrimento e então chega a evolução e a sabedoria.
Aí, mas eu orei, falei com Deus, eu vi, eu senti, eu tive uma experiência mística e depois eu fiquei sábio. Encontrei inclusive você, Áquel. Ou eu encontrei a minha igreja, o meu pastor, um livro, a minha verdade, a minha igreja, a minha religião. Depois que eu orei, eu encontrei as respostas. Na verdade, não foi a tua oração de lágrimas, de línguas, de joelho, de reza, de terço. Não. Não é uma oração, é uma reza mística. Embora pedir, desejar, procurar, bater ao Criador sabedoria, em verbalização seja a prova de que você está na primeira fase do processo. Qual é a primeira parte? Primeiro passo? Primeira fase? Desejar a verdade. Se alguém orou, segundo a sua verdade relativa, segundo a sua evolução, uns oram em línguas, porque desconhecem o que significa, aprenderam assim. Outros oram de joelho, com as mãos levantadas. Não importa o jeito, outro reza com um terço. Não importa. Mas quando você pediu a verdade, quando você desejou, você estava buscando. Não foi o ritual místico. Não foi a oração mística. Mas aquela oração que você verbalizou é a prova de que você começou o processo de busca da sabedoria. O problema é que tem gente que está há 10, 20, 30 anos nesse processo, esperando a sabedoria. Tem que amar tanto a verdade, querer tanto a verdade, buscar tanto a verdade, ao ponto de encontrá-la e ir para o segundo passo. Que aí quando você encontrar a verdade, você vai seguir. Aí quando seguir, vai sofrer. E aí quando sofrer, vai encontrar a sabedoria. Entenderam? Por que muitos estão no sistema de ilusão, de fantasia e não encontraram a verdade? Porque não sofrem. O que eles chamam de sofrimento não é sofrimento. É ego. É privilegismo. São filhos mimados. Eu estou passando pela prova, pela luta. Que luta? São aceitos por todos. Ser cristão não é ser governo, é ser oposição. Eu quero ver é ser desprezado. Tiago continua. Quem entendeu o que significa de fato esse clichê? Orar e pedir sabedoria. Desejem com fé plena, Tiago continua. Sem dúvidas, pois quem duvida é como a onda do mar. Lembra de Pedro? Só que no caso era Pedro na onda e não a própria onda. E ele usa aqui uma metáfora. Como a onda do mar levada e agitada pelos ventos, inconstante. Não pode duvidar. Tem que acreditar plenamente, tem que desejar. Sabe o que ele está dizendo? Só vai encontrar a verdade quem quiser muito. Porque se você quiser pouco, você não vai ver muito além dos tabernáculos, muito além do arraial, muito além do propiciatório, dos sacrifícios, dos rituais. Você fica ali no lugar santo. Tem que desejar muito. Você tem que olhar para aquele véu e dizer: o que é que tem atrás daquele véu? O que será que tem lá atrás daquele véu? Quem aí foi tão curioso, que atravessou o véu? Quem tem a consciência cheia de dúvidas, a mente dividida, não tem firmeza, oscila, muda de pensamento, posição, desejos mudam, desanima facilmente, este não conseguirá encontrar a verdade e a sabedoria suprema. Que coisa, não? Assim como alguém comemora por teres prosperado, enriqueceu, era pobre e ficou rico, ou ganhou algum bem material. O rico que passou a ser pobre ou perdeu dinheiro, teve prejuízo, também deve comemorar. Eu quero ver fazer essa justiça aqui de peso e contrapeso de dualidade da vida, hein?
Está lendo aí? Vou explicar de novo. O pobre, quando fica rico, comemora. Sim ou não? Você já viu um rico, quando fica pobre, comemorar e dar festa? Você já viu alguém, quando a empresa acaba ou perde dinheiro, e nessa época aqui, o Tiago está falando isso porque isso envolvia o cristianismo. Quer dizer, você se tornava cristão, você era demitido da empresa. Você perdia teu emprego porque o patrão era da sinagoga. É o que está acontecendo hoje com o pessoal da Filosofia X. Não é assim que está acontecendo com vocês aí? Quantos estão sendo assim desprezados pela verdade? Mas isso não é nada o que vocês passam hoje. Naqueles dias, eles eram desprezados e ameaçados, porque a Bíblia era a própria Constituição. E sabe quem eram os juízes? Sabe quem eram os juízes? Os juízes eram os próprios religiosos do sistema. Então você perdia tudo. Quem lembra que eu falei ontem aos Hebreus, Paulo dizendo que os bens eram confiscados? Se o sistema religioso descobrisse que você era contra alguma coisa da lei do templo, eles confiscavam os teus bens dizendo que você era um herege. E de rico você ficava pobre. Do dia para a noite você ficava pobre. Eu quero ver alguém que teve um prejuízo qualquer na vida comemorar. Só o sábio, quando o delta é negativo, quando vem a aflição, comemora. Porque ele tem fé, que são os olhos de Hebreus 11. Ele enxerga imaterialmente que depois do sofrimento vem algo muito bom. Olha só a justiça que Tiago está aplicando aqui. Porque tudo é vaidade. Tudo, canta aí. Tudo é vaidade, canta Jairo. Tudo passa, passa, passa e vai. E aqui é Salomão. Tudo passa como a flor do campo. Pois o sol seca a planta, caindo então a sua flor. E toda a sua beleza externa, toda a sua aparência é destruída. O que é vaidade? Ego, terceiro poder, materialismo, consumismo, tudo que é fútil, tudo que é ilusão. Da mesma forma, o rico murchará, metáfora para uma planta, uma flor, no seu materialismo, consumismo, capitalismo. Olha só. O homem evoluído, quando é crivado, continua feliz. Olha isso. Porque sabe que depois do crivo receberá a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, que não é daqui, é imaterial. Quando alguém estiver sendo crivado, estiver sofrendo, jamais deverá dizer, abre aspas, estou sendo crivado pelo Criador diretamente, individualmente, o Senhor está me testando, me provando, o Senhor está me mandando uma luta. Vocês já viram algum cristão falar isso? E vocês, no tempo de sinagogas cristãs, vocês falavam isso? Digam para mim, digam para vocês mesmos, vocês já viram? Será que eles nunca leram Tiago 1 e Jacó 1? Porque o que tem de gente por aí que diz que Deus está me provando, Deus me enviou uma luta, Deus está me testando. Mas que você mesmo não fala sobre crivo? Vamos entender? Olha aqui. Não é individualmente, é a todos. O crivo é o mundo, o crivo é a vida, o crivo é a dualidade. E não individualmente. O Senhor não está olhando para cada um. O efeito joia é só uma ilustração para todos, e não individual. Você não é especial. Nunca diga isso, pois o Criador fez tudo perfeito. Criou a dualidade para que os homens escolham entre o bem e o mal. Agora, se o homem escolhe o mal, não é culpa do Criador. Ele não interfere individualmente. Ele não criva individualmente. É isso que Jacó está falando aqui para você entender. Ele criva a todos, porque
todos possuem o direito de escolher o bem ou o mal. Acabam sofrendo ainda mais. Por exemplo, os materialistas que escolheram o mal, que são seduzidos pela cobiça e ambição, sendo arrastados por elas, pela cobiça e pela ambição. Então a cobiça tendo engravidado, olha, várias metáforas, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, o erro, o afastamento da verdade, do propósito original. E o pecado vai, como consequência, gerar a morte. Por isso, os homens sofrem por causa das suas escolhas. Não se enganem. Tudo que vem do Criador não é material, não é deste mundo. É imaterial e perfeito. Lembra das 72 virtudes de bem? São virtudes, aí na tua Bíblia diz dons, por exemplo, que vêm do Criador das virtudes. Aí na tua Bíblia diz Pai das luzes, todos escrevendo Pai das luzes. Alunos humildes que estão aqui para aprender, escrevam assim, Pai das luzes, não é assim que está na tua Bíblia? Pai das lux, da lux, Pai dos lumes. Luzes aí está mal traduzido. Aí gera uma série de interpretações. Será que ele está falando do sol, da lua, das estrelas? Até que muitos eruditos vão entender que ele está falando de bênçãos espirituais. Mas fugindo da nomenclatura velho-testamentária para não gerar confusão, já que estamos na graça e graça é bênção definitiva, o que é dom? O que é graça? São virtudes, qualidades, habilidades do bem, que vêm do Pai das virtudes, o Criador de todas as possibilidades de amar, de perdoar. São coisas imateriais e dizem sempre respeito a depois da morte. A nossa cidade original de cima, que Paulo falou aos Hebreus. Iacov, Tiago está falando aqui, que tudo que é do Criador é perfeito. E o que é perfeito? Tem alguma coisa perfeita aqui na Terra? Respondam para mim, tem alguma coisa perfeita e real aqui na Terra? Tudo aqui murcha, cai, passa, estraga. O sol, a luz do sol, deteriora. Estão entendendo? Em contraposição, o Pai das luzes, o Pai das virtudes, porque luz no original é sinônimo de bem, é sinônimo de amor, é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de virtude, é sinônimo de habilidade, é sinônimo de dons. Quando fala luz no original hebraico, não está falando só de luz. E o Criador não oscila, não muda de posição como sombras. Vocês sabem que fizeram vídeos contra mim por causa dos vídeos da dualidade e eles usam esses textos aqui, né? Nele não há trevas alguma, que a gente já viu de Paulo, e agora esse daqui, ó, em Deus não há sombras. E aí como é que fica aos Hebreus, que nós lemos ontem, dizendo que Deus se manifestou. Quem lembra? Quem lembra de Hebreus 12 ontem? Que Deus se manifestou exatamente nas sombras, na tempestade, na fúria, na ira, no ódio. A primeira Bíblia foi entregue com uma voz terrível. Ah, por favor, gente. Por favor. Não é o que ele está dizendo aqui. Aprenda as coisas. Então, assim, ajuda os involuídos. Eu sei que é difícil, mas ajuda eles. O que ele está dizendo aqui não é de sombra a sombra. É metáfora. Ele está querendo dizer que a sombra sempre muda de posição. Sim ou não? O sol está mexendo, está mudando as luzes, o sol está mexendo, está se movimentando. E ele está se movimentando. Quer dizer, metáfora, né? Metáfora. O Sol está se movimentando aos nossos olhos, na nossa ilusão aqui do show de Truman de Gênesis 1, né? Colocou o Sol, colocou a Lua, fez separação dia e noite, a dualidade. Está se movimentando e a sombra vai se movimentando. A nossa sombra, a sombra da matéria, a sombra de todas as coisas. A sombra passa. Entenderam?
Então ele está falando de oscilação. Desde o início ele está falando em inconstância, pessoas que duvidam, que são como ondas do mar. Primeiro ele falou de ondas e agora ele está falando de sombra. Aí tem gente que vai usar esse texto achando que Deus é Deus de luz e não é Deus de trevas. Aí vocês se cumprimentam aqui às vezes para evoluir os involuídos. Boas trevas. Aí alguém já cita aqui, mas Tiago capítulo 1. Não é fácil, né? Vamos de novo para entender? Tudo que vem do Criador é imaterial e perfeito, são virtudes que vêm do Criador das virtudes das luzes, e o Criador não oscila, não muda de posição solar, como as sombras. Entenderam? Quer dizer, ele não é a sombra, ele é a luz. Ele é a virtude do bem, ele é o amor, ele é a sabedoria, ele não é o sábio, o que recebe a virtude. Ele é a própria criação das virtudes, quem ilumina, e não o iluminado. Ele é o que envia a luz e não o que recebe. E vocês precisam ser assim e entender isso, que tudo que é perfeito, tudo que realmente vem de Deus, tem que ser perfeito, não pode oscilar. Se alguma coisa oscila muito, não é de Deus. Pessoas que oscilam muito, religiões que oscilam muito, é da vontade do Criador que nós sejamos os primeiros filhos gerados pela sabedoria suprema da verdade. Aí tem gente que vai usar esse texto também isolado para dizer que Deus criou vários seres alienígenas. O que tem de cristão igrejado e desigrejado que acredita em OVNI, muçulmano, judeu. Aí tem vida extraterráquea. Aí espíritas também vão usar esses textos para dizer, olha aqui, tá vendo? Nós somos os primeiros seres, mas tem tantos outros. Não, querido, aqui está falando do Abba. Aqui está falando que nós somos os primogênitos. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e nós somos os primeiros através de Cristo. Não tem nenhuma ligação com seres extraterráqueos e alienígenas. Como distorcem. Alunos, fraternidade, aprendam isso. São vários conselhos a carta dele, não tem um assunto só. Estejam sempre prontos para ouvir. É um delta, hein? Falem pouco e se controlem para que nunca tenham ira, ódio, ego. Olha o delta. Sempre prontos para ouvir, para aprender. Falem pouco e controlem o ego, a ira. Dá para escrever aí o delta? Delta, mais um delta aí na sua Bíblia. 2 orelhas, ouça, fale pouco, uma boca, e controle a tua única consciência para que nunca tenham ódio, ego e ira. Pois o ego e o ódio do homem são a dualidade, isto é, o contrário para nós. É o que está aí na tua Bíblia. Cirar, ter ódio, mágoa, é o contrário do que o Criador quer. Portanto, abandonem todo o ego, toda a maldade que ainda existe dentro de vocês, na consciência de vocês, e aceitem humildemente o ensino da verdade que é poderoso para salvar vocês. E o que a gente mais vê hoje é cristão, que se diz cristão, falando muito. E detalhe, não é falando a verdade, é falando mal, é aparecendo, é dividindo, é espalhando, é ego, é tolice, é ignobilidade, coisas fúteis, matéria. Falando muito, ouvindo quase nada e sempre irado, vingativo. Criva ele para ver. Diz não para ele. Só dá uma apertadinha. E aí você já vai conhecer se ele é santo. Isso que significa santo. O santo é o perfeito, é aquele que ouve muito, fala pouco e tem o ego controlado. Ah, quero ver esse delta, esse Dalat.
Eu vejo aqui todo dia, falam muito, não ouvem quase nada, e o ego lá em cima. É o ego que te domina. Basta o que eu corrigi aqui para conhecer cada um. Como agora, que deve ter alguém já com o ego disparado. É só assim que esta verdade vai salvar vocês. Viu? Não fiquem só no ensino, na teoria. Olha isso. Pratiquem a verdade. Pratiquem os ensinos. Silêncio agora. Aqui são vários assuntos. Aqui, Tiago está falando algo espetacular, que deu origem ao título do grau de hoje. A única religião que realmente é cristã, diferente, santa. Cristão significa puro, separado, diferente, evoluído, sábio, distinto, É aqui que Tiago começa a discorrer e dissertar naquilo que vai culminar no clichê Tiago 1,27 que vocês conhecem. A única e verdadeira religião para com Deus o Pai é esta. Lembra? É aqui que começa o contexto, para você entender o que significa. E é aqui que começa o contexto de Tiago 2, para você entender o que significa a fé sem obras é. Todo mundo sabe e conhece isso aí. Todo mundo conhece. A verdade é que vocês só conhecem textos isolados. Maldito cristão que só conhece texto isolado. Não pode ser assim. Então aqui começa o contexto. Quando ele começa a dizer sobre isso aqui, ó. Só que aí, escribas pegaram as Bíblias mais tarde, eu já vou revelar. Olha que interessante. No começo está falando em ensino da verdade, palavra de Deus, palavra da verdade. Aí na tua Bíblia. Não importa o sinônimo. Aí lá na frente ele substitui a palavra palavra, e a palavra verdade, e a palavra ensino, substitui por lei. Para consubstanciar a Torá, o legalismo. Quem entendeu? O que eu quero dizer é que quem adulterou não teve o cuidado de adulterar tudo. É igual quem adulterou Hebreus 13:17. Esqueceu de adulterar 13:7. 10 versículos antes. Eles deixaram indícios, provas do crime, da adulteração. E quando a gente faz a perícia, o escrutínio, nós encontramos ali o DNA. Então aqui começa o contexto. A verdade é poderosa para salvar vocês. Que verdade? Vamos ver? Não fiquem só no ensino, na teoria. Pratiquem a verdade. Pratiquem os ensinos. Pois quem só ouve e aprende e não pratica, está sendo enganado. Aquele que ouve o ensino da verdade, mas não pratica, é como um homem que olhou para o espelho, para a câmera, e logo depois que saiu da frente do espelho da câmera, esqueceu sua imagem, sua aparência, sua fisionomia. Mas o homem que ouvir o ensino da verdade, que traz liberdade e não prisão, olha o que ele está falando, é verdade que traz liberdade. Eu nunca vi legalismo trazer liberdade. Tiago não tinha a compreensão de Paulo sobre o que é uma nova Bíblia, o que é graça. Mas ele estava indo pelo Espírito de Jesus Cristo nesse caminho. Se fosse Paulo aqui, já falava uma nova Bíblia, uma nova lei, a graça. Mas Tiago fala de forma diferente. Mas chega lá.
Olha o original. Mas o homem que ouvir o ensino da verdade que traz liberdade e não prisão, e praticar esta verdade, não esquecendo jamais do que ouviu e aprendeu, mas valorizando cada palavra, que é o que significa erudito, guardando elas em sua consciência, este será perfeito, que significa santo, na sua vida. Revelare. Nós temos um grande problema aqui. Como revelamos no início desse grau, você que pegou daqui em diante precisa assistir todo o grau, colar todo o grau para entender. Ou Tiago ainda era um mestre legalista. Para entender isso, você tem que assistir os graus Galutiá, Gálatas 2, Atos Macelerrim 15, e em toda a carta aos Hebreus, que foi escrita para eles de Jerusalém por Paulo, ou, o mais provável, adulteraram posteriormente essa passagem, trocando ensino de verdade, da verdade, ou ensino e verdade, por lei, para defender a Torá. E aqui realmente contradiz o que Paulo tanto ensinou. Portanto, os legalistas amam esse texto. As enciclopédias que fazem análise dos códex revelam claramente que esta carta foi adulterada e acrescentada várias vezes por copistas judeus legalistas até o ano de 150 depois de Cristo. Tanto é que nem a Igreja Católica queria essa carta e nem Lutero. Tem que fazer uma purificação dos textos para que essa carta tenha algum valor. E da forma que está purificada, falando em ensino, verdade e não lei, aí sim você tem uma harmonia. Até porque em Tiago 2 ele vai falar, no capítulo 2, de amor, de misericórdia. Quem entendeu? Portanto, o texto purificado para estar em harmonia com Paulo e com o próprio contexto da própria carta, que fala em ensino da verdade e não lei, primeira Bíblia. Então entendam, deixa eu voltar aqui no finalzinho, para vocês entenderem isso aqui, ó. O texto, esse texto aqui, foi purificado aqui na Bíblia Original Codex. Senão, se torna inviável essas passagens. Mesmo que Tiago ainda estivesse dessistematizando, supondo que a linguagem dele ainda esteja em transição, se mantivermos o texto como recebemos, os leitores terão grande dificuldade de entender o que realmente é graça do Criador, não é verdade? Agora, o nosso texto áureo, Tiago 1,27, que é a dualidade de um versículo anterior, Tiago 1,26. O grande abismo entre teoria e prática, entre rituais e graça, entre religião material, que nós vimos em toda a carta aos Hebreus, e religião imaterial. Nossa religião é graça, que é isso que Cristo veio fazer, o último culto, a última missa, o último ritual, a última ceia na cruz. É imaterial. Veja que aqui Tiago realmente falou a verdade da graça, algo que os judeus não praticavam. Então aqui de fato ele fez uma contraposição. E inclusive é interessante, porque ele falou de lei uns versículos antes, e agora ele vai falar sobre amor. É contraproducente. O que eu estou querendo dizer é que realmente adulteraram, inseriram ali a variante textual lei, já corrigida por nós. Tiago continua. Quem se julga santo, olha o original, vocês estão preparados? Quem se julga santo, cristão, judeu, muçulmano, religioso, mas não consegue dominar seu ego, está se enganando. Não está sendo enganado por religioso, não, porque onde não tem plateia, não tem palhaço. Quem está entendendo? Onde não tem alunos, não tem professor. O professor vai ensinar quem?
É vocês que estão se enganando. Revelare. Religião, como sabemos, é religar, e no sentido de religar, aproximar o homem do Criador, estar perto da verdade, estar no caminho certo. Muitos me ouvem também e não praticam. Nada ajudam, nada contribuem. Muitos não se reúnem. Milhões de igrejados em rituais vãos. Milhões de desigrejados inertes, sem obras, sem caridade, sem provar sua fé. Milhões de cristãos querendo comprar Deus com caridade individual para aqueles que eles desejam ajudar segundo seus critérios. Milhares de ouvintes de Haeckel que só evoluem para seu próprio ego, pois não praticam a verdade que aprendem. Quantos então realmente estão vivos? Quantos realmente ouvem e praticam? Quantos realmente têm a fé e o amor? E aqui termina Yaakov ou Tiago capítulo 2. Quantos têm uma religião viva? O cristianismo está morto. 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 Boa noite. Gente,